E, tipo, mano, nada contra. De verdade, nada contra a FaZe, nada contra ninguém da FaZe. Ah, gosto muito do Souls, do Cyber, do Vita King, que eu acho que o que fizeram com ele foi uma puta sacanagem. Que quando saiu o câmera, entrou esse moleque no lugar. Moleque do Tier 2. Pô, surraram o moleque, tipo, de comentários na internet. E o moleque não tinha nada a ver, tá ligado? Então, Isso tipo assim, acontece muito, né? e como isso afeta agora de um lado psicológico? Exemplo, você tá com as suas meninas do Valorant. Uma, exemplo, sua principal atualmente seria quem? Sua IGL é É a Dyke. a Dark sai e entra uma menina do Tier 2, nada a ver com o assunto, e colocam ela no lugar. E, mano, vem a rapaziada, pau, surrando a menina. E pra mulher, tipo, os comentários é muito pior. Como você faz ela entender que ela não tem nada a ver com essa situação toda? Tipo, como você trabalha isso no atleta? É difícil, né? E a gente tenta entender a situação como ela é. Então, assim, fazer primeiro com que o ambiente, pelo menos do time, seja saudável e não haja essa cobrança que tem externa. Então, entender como o time em si pode ser um ambiente saudável para ela se sentir segura. E trabalhar com ela, a gente chama de fortalecimento de ego, né? Mas é um fortalecimento de si mesma para que essas coisas não abalem as estruturas dela. Então, fazer uma base ali psíquica de uma maneira que tudo aquilo vai abalar, vai atingir, vai afetar, mas para que isso não derrube, sabe? Então, fazer esse trabalho de entender que, e às vezes até um afastamento das redes sociais nesse momento, quando você está se sentindo mais frágil e tudo mais, e esse fortalecimento. Então, ir trabalhando com ela, quais são as qualidades dela, por que ela está no time, por que ela é importante para o time, né? Então, ir trabalhando essas coisas junto com um ambiente saudável e, se possível, que a organização também faça essa proteção no sentido de não dar... não reforçar isso nos fãs, né? Porque às vezes algumas organizações veem isso e falam, vai causar hype e tal. E aí acabam alimentando isso de uma maneira que não é saudável. Então, da própria organização, tipo, cortar esse tipo de coisa dos fãs da organização, por exemplo. Só que é um processo e é difícil, né? Nunca é fácil a gente fazer esse trabalho. E é um trabalho de formiguinha, assim, né? Você vai de pouquinho em pouquinho. Nunca é algo que... Pronto, trabalhou, sabe? E acaba sendo mais doloroso, tipo, você acha que a mulher sente muito mais esse tipo de rejeição do que o próprio atleta masculino? Ou isso daí é muito de mental para mental? É de mental para mental, assim. Eu já vi atletas masculinos que se afetavam muito com isso e que ficavam, tipo, pensando nisso e, sabe, não conseguia dormir por causa disso. E já vi atletas femininas que era tipo, tá bom, foda-se. Desculpa o palavrão, né? Não, sei. Foda-se. E continuava jogando e fazendo e acontecendo. Então, tipo... E se provando mais ainda e tudo. E jogando na cara das pessoas. Então, assim, depende de cada pessoa e da história e de como lida com isso, sabe? O famoso depende do psicólogo, né? Cara, que se depende. Pô, mano, psicólogo é tudo da mesma... Desculpa, é tudo da mesma coisa, mano. Tudo pros caras depende. Os caras não conseguem dar uma resposta assim, ó, no cru. Mas que cor é essa? Mano, depende. Deixa eu jogar uma luz aqui. O que você tá vendo? Mas, né? É sempre Tem que uma considerar resposta. a sua individualidade. Pô, fala aqui, mano. É cinza, como que é? Cimento queimado. Pronto, acabou, já era, tá certo. Mas depende, se tá vendo, tá batendo a luz aí. Tá A luz tá batendo de azul, tá fazendo ficar meio azul. Tá fazendo psicologia também, Liz? Cadê o Rafa essas horas? Cadê o Rafa essas horas pra me ajudar? Ele... Então, mano, mas depende, porque se a gente jogar o arro... Mano, não dá, mas é só responder. Mas assim, me defendendo a minha classe, a gente sempre tem que pensar nesse depende, porque a gente tem Inúmeras situações 80 bilhões de de possibilidades. experiências de seres humanos que vivenciam o mundo de uma maneira diferente. Então, eu não posso chegar e falar, isso é assim,
Sendo que, tipo, você pode interpretar e ver isso como uma realidade diferente. Claro que eu nunca, né, tem questões, né, tipo, que a gente considera psicopatologias e etc. Mas se eu chegar e falar, você trabalha dessa forma específica com o jogador, eu tô excluindo algumas coisas ali que talvez Podem dar certo? podem dar certo, podem dar errado para esse jogador. Então, a psicologia, o princípio da psicologia é entender que cada pessoa é um indivíduo diferente, com uma história diferente, com uma vivência diferente, com relacionamentos diferentes, com uma criação diferente. Então, eu preciso entender isso antes de trabalhar com qualquer pessoa. E aí isso é psicologia como um todo, não só com o atleta. Mas o atleta ainda é um ser humano. Eu ainda preciso entender ele dentro da individualidade dele. Se eu não fizer isso, eu estou excluindo uma parte muito importante da vida dele. E estou focando numa parte muito superficial, que é atleta. Aí eu vou ficar fazendo só respiração, vou ficar fazendo só, sei lá, trabalho de tempo de reação, e isso vai ficar nessa superfície ali. Vai ajudar? Pode ajudar. A performance. Pode. Mas se eu não entender o porquê que essas coisas fazem sentido para esse atleta e me aprofundar nisso, a gente fica na superfície e esquece de uma individualidade que vai ajudar ou vai atrapalhar a performance, que é o nosso objetivo principal. Então, para cada atleta, você tem um jeito de agir. Nas sessões individuais, claro. E para cada time, eu vou ter um jeito de agir diferente também. Nas Porque dinâmicas? o grupo, porque o grupo, a gente chama de sexto jogador, né? Ele vira um indivíduo ali também. O grupo tem questões individuais que às vezes um outro grupo não vai ter. E se eu não perceber isso, e aí que entra também essa parte de observação e análise, que é muito importante para o psicólogo, eu vou deixar muita coisa passar. E aí, às vezes, um conflito que acontece ali que eu deixei passar, vira uma bola de neve e no final vai destruir aquele time. E aí, né? Então, sempre entender a individualidade e aí trabalhar a performance e a longevidade do time. Entendeu?